nós vamos parar definitivamente com esse processo da SAF. Hoje tivemos o julgamento aí da suspeição do Dr. Paulo Roberto e, infelizmente, ele perdeu por unanimidade e foi dado como suspeito e não vai poder julgar o processo dos Templários. E eu tenho acompanhado o noticiário, tenho acompanhado os canais de YouTube, os youtubers jogando a toalha, dizendo que o sistema venceu, que a instituição Vasco da Gama não conseguiu superar essa justiça política. E eu estou aqui justamente para dizer o contrário para vocês. Pode parecer sonho, pode parecer fantasia, mas vocês vão entender que não é bem assim. Quem disse que nesse processo onde a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama está sendo bombardeada, está sendo atacada por mercenários, golpistas, pessoas desonestas e corruptas, quem disse que nesse ataque seria fácil derrotá-los? Claro que todos esses processos estão nas mãos de uma justiça política, apadrinhados do judiciário. E nada pode se esperar dessa justiça política. A brincadeira, ela começa agora. E por quê? Esse é meu sentimento. Porque cada dia que passa fica muito evidente este golpe. Existe uma tentativa de saquear o Vasco, uma exploração imobiliária em curso, onde governador entra no circuito, onde prefeito entra no circuito. Existem pessoas no Vasco da Gama que são muito apaixonadas pelo clube. Outro dia eu estava assistindo uma live onde contaram uma história e eu achei muito interessante, vou contar para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, o Vasco com seus associados fizeram uma arrecadação em dinheiro para comprar aviões para enviar para a guerra. E fez essa arrecadação, comprou esses aviões e sobrou uma quantia em dinheiro. E os sócios do Vasco resolveram investir isso que sobrou em um imóvel e comprou a sede da Lagoa. Vocês sabiam disso? A sede da Lagoa facilmente se constrói 3 ou 4 prédios de alto padrão. E no Rio de Janeiro é o metro quadrado mais caro que tem. Então o Clube de Regatas Vasco da Gama, só para ilustrar aí essa sede da Lagoa, está sofrendo um ataque de mercenários para uma exploração imobiliária. Eles querem garantir o futuro deles e das suas famílias. Eles não estão pensando na instituição Vasco da Gama, e sim em benefício próprio. E a cada dia que passa com essas decisões esdrúxulas da justiça, fica cada vez mais evidente este golpe, esta tentativa de saquear o Vasco. O Vasco é marcado em toda a sua história pela resistência e pela defesa da instituição. Eu entendo, eu tenho 2 filhos que sonham em ver o Vasco forte, nunca vi o Vasco como nós vimos, vencedor.
e sonham em ver o Vasco com um time de futebol disputando todos os campeonatos. Carlos Osório sabe disso, Jorge Salgado sabe disso, e criaram um ambiente político favorável a vender o Vasco como eles querem. Pensando nessa exploração imobiliária, podem ter certeza absoluta disso. E a imensa torcida vascaína, esses jovens vascaínos e alguns mais velhos, entraram nessa história contada por Jorge Salgado e Carlos Osório. Mas nós olhamos o Vasco como instituição e estamos tentando a todo custo lutar pela defesa dessa instituição. E pela história do Vasco, só está começando essa briga, essa luta para defender a instituição. Creio eu, meus amigos, que tudo o que está acontecendo era previsto. Esses golpistas sabiam de tudo isso, porque existe uma justiça política que está dando ganho de causa, está retardando os processos, está beneficiando todos esses canalhas que estão na administração do Vasco sob júdice. Mas a minha vovozinha sempre disse que o melhor da festa é esperar por ela. Existem vascaínos apaixonados e que darão a vida para defender a instituição Vasco da Gama. E eu acredito, meus amigos, que a instituição vencerá mais uma vez. Ela está recebendo neste momento o maior ataque da sua história. E os vascaínos, que são apaixonados como eu, não estão dando a resposta externa ao judiciário, através de manifestações, através da resistência nas ruas. Mas nós somos muitos e poderíamos e podemos fazer muito pela defesa da instituição. Não interessa se neste momento criou-se um ambiente político favorável à venda do Vasco, porque o processo é irregular, o processo contém vícios, o processo é lesivo ao Vasco. Então estamos aqui para defender a instituição e mostrar para o torcedor o que de fato acontece. E nesse jogo tudo é possível, tudo pode acontecer. Até mesmo a investigação pessoal em cada um desses integrantes desta gestão. E eu tenho absoluta certeza que eles serão desmascarados e toda essa farsa vai ser exposta e vai faltar cadeia para tantos bandidos. Eu tenho certeza disso. Não existe cenário de terra arrasada, porque, voltando ao que a minha vovozinha dizia, o que é certo e o que é errado. Como diz sempre o nosso amigo Alexandre Laureano, a verdade prevalecerá. Para os imediatistas, isto é o fim. Para os estrategistas, é apenas o começo. Então eu gostaria de deixar aqui o canal Vasco Sem Filtro, na minha pessoa, Sérgio, deixar aqui a esperança ao torcedor vascaíno. Que não abandonem essa guerra, que é o maior ataque que a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama sofreu em toda a sua história. O Vasco é o clube do povo,
é o clube marcado por suas lutas e por suas vitórias e pelos seus posicionamentos. Eu queria deixar no final deste vídeo para todos vocês que lutem, que demonstrem seu amor ao Vasco, que acreditem no que nós estamos falando. Essa diretoria golpista quer saquear o Clube de Regatas Vasco da Gama, quer vender o clube para eles mesmos, para explorarem o Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma exploração imobiliária, porque o nosso clube tem sedes riquíssimas em áreas nobres em que há muito tempo muitas pessoas olham com desejo de tê-las. Tenham esperança e acreditem, como eu acredito, que existem muitos vascaínos ilustres e poderosos, e vamos derrotar Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, toda essa galera que está apoiando aí, que são amigos do Edmundo, do Júlio Branco, porque são todas pessoas, principalmente da política aí, com telhado de vidro, e que a qualquer momento podem ir para a cadeia. Então eu vou deixar o vídeo para vocês, muita fé, muita esperança que essa guerra não acabou e ela está só começando. E o final delas é a cadeia para esses corruptos mercenários que querem saquear o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ninguém está dormindo no ponto. Isso. Vários colegas nossos, vários advogados nossos, estão estudando formas de adentrarmos com medidas judiciais para obstaculizar tudo. Inclusive, parece que ontem foi tentado uma liminar para que, antes de aprovação dessa modificação estatutária, a diretoria apresentasse documentos concernentes a SAF e outros documentos mais que eles se negam a apresentar. Mas não foi acatada, né? Não foi acatada. Não considerou medida de urgência e mandou o Vasco falar. Mas eu tenho conversado com alguns companheiros e que estamos estudando uma medida judicial competente, séria, para terminar com essa tentativa de venda do Vasco da Gama. E eu tenho uma outra solução que o Ricardo, ontem eu contei para ele, que eu não preciso, eu me furto, eu me reservo em não falar, que é uma coisa que eu estou tentando e é uma medida muito séria. Essa é uma medida que eu estou tentando. Se eu conseguir, isso que o Ricardo sabe, nós vamos botar uma pedra em cima dessa SAF, entendeu? Então, eu quero alertar aos vascaínos, de modo geral, que não estamos dormindo. Vários vascaínos, vários sócios, vários beneméritos estão estudando uma medida concreta no âmbito judicial para estabilizar a situação do Vasco da Gama e impedir que essa SAF seja imposta ao clube do modo que eles pretendem. Então, o Ricardo sabe da minha... Ontem eu falei no carro para ele, para o doutor, o que eu estou tentando. Eu hoje tive contato com a pessoa, estou aguardando ela vir ao Rio. É uma medida muito séria. Eu tenho a documentação toda comigo. Eu vou me furtar em dizer o que é, porque eu não quero dar arma aos inimigos. Eu não quero alertar os inimigos. O Ricardo sabe o que é. Depois, quando isso for concretizado e vier quando vier isso à tona, aí todo mundo vai tomar conhecimento do que eu pretendo fazer. Eu pretendo fazer, não é só eu que vou fazer, tem mais 2 pessoas que estão comigo. Se isso realmente nós conseguirmos êxito, nós vamos parar definitivamente com esse processo da SAF.